Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasart, o Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasart. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Começa agora Equilíbrio, seu programa sobre bem-estar, qualidade de vida e saúde. Essa semana a gente fala sobre métodos contraceptivos. Aqui no estúdio a gente recebe o ginecologista Sérgio Oliveira para falar sobre o assunto. O nosso personagem da semana é a Maria Cristina Zagato. Ela é uma artesã que conseguiu curar a sua depressão através da prática da meditação. Também temos o Ponto de Equilíbrio com o Claudinei Pires, o Peixe, mais uma dica especial para você que acompanha Equilíbrio. E na dica de receita, claro, a Mariane Nage, direto do Spa São Pedro, traz mais uma delícia saudável para você que acompanha o programa. Vamos começar? Fica ligado, o Equilíbrio está apenas começando. E depois da nossa vinheta, com bastante energia, a gente começa mais uma edição do Equilíbrio que está muito legal. E a gente começa com mais energia ainda, hein, Walter? É isso aí, a gente começa com Ponto de Equilíbrio, com dica do Claudinei Pires, o Peixe, que hoje fala sobre a inclusão social no esporte. Acompanhe. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje falar sobre a atividade física como inclusão social. Eu vi num programa anterior a história do Danilo Garcia, professor de educação física, eu não conhecia e eu quero ter o prazer de conhecê-lo e vou usar isso como exemplo para a importância da atividade física como inclusão social. É importante saber que a limitação física não impede ninguém tanto de fazer um treinamento quanto de receber um treinamento. O que é preciso, o que vai se dificultar, o que vai aumentar é a dificuldade de como passar esse exercício e como realizar esse exercício. Mas nada impede que a pessoa com deficiência física faça o exercício. E mesmo a pessoa que tenha deficiência física passe o exercício para o aluno. Essa talvez seja a melhor forma de incluirmos os deficientes físicos na nossa vida, para que eles se sintam tanto capazes de fazer o exercício, como capazes de ensinar alguém a fazer exercício. Eu também gostaria de citar a professora Kelly Lícia, que trabalha com uma equipe de natação de deficientes, que está indo muito bem nas provas e que mostram que a limitação física não impede de que os atletas deficientes tenham objetivos maiores, né, dentro do mundo deles, mas que tenham objetivos maiores e até de performance na atividade física. É isso aí, espero vocês nas próximas semanas. Abraço! Muito legal aí essa dica do Peixe, inclusive dessa história dele com o Danilo deve surgir aí uma parceria e o Peixe deve ajudá-lo a participar, Danilo Garcia, participar aí de uma prova de triatlo em conjunto. Olha que legal essa história. E de superação para o Danilo, parabéns, viu Danilo? E parabéns ao Peixe também que está o auxiliando. Ó, Fernanda, falando em superação, a nossa personagem dessa semana também superou um problema seríssimo, é considerado o mal do século, né? A depressão. Muitas pessoas sofrem com esse problema, medicamentos, vários anos de tratamento e ela conseguiu, através da meditação, se livrar desse problema sem a utilização de medicamentos. Vamos acompanhar a história da artesã Maria Cristina Zagato. Desde criança, desde que eu me lembro, eu senti muita tristeza. Eu acordava do nada, chorando. Eu chorava por nada. E
E já assim, na adulta, que eu comecei a procurar alternativas. Remédio nunca tomei, médico propriamente nunca fui, porque sabia que ia receitar e eu não ia tomar, eu não tomo remédio. Mas procurei, fiz terapia, procurei vários tipos de filosofia, religião, frequentei muita coisa. Resolvia um tempo e depois voltava tudo de novo. Daí, na verdade, o budismo, a meditação budista veio como mais uma tentativa, né? Porque não dá para viver. Eu não tinha muita vontade de viver, eu não gostava de viver. E à medida que eu comecei a frequentar, achei já a filosofia de cara, já achei muito, muito bonito, muito mais do que eu já vinha lendo, achei maravilhoso. E depois, com a prática de meditação, essa tristeza foi acabando. E nunca mais eu tive. Faz 2 anos que eu frequento, acho que alguns meses, assim, já senti mudança e nunca mais senti aquela tristeza, nunca mais. E o budismo chega para você e fala assim, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É você que tem que mudar a sua visão de mundo, não é os outros que tem que mudar a forma de te enxergar, né? E isso faz sentido. Para quem sente, sofre de depressão, de ansiedade, insatisfação, a satisfaçãozinha que seja, tá meio... Vem aqui, vem conhecer, é o benefício da dúvida. Vem aqui, é mais um, sabe, já vem tentando, não está dando certo? Experimentar. Eu recomendo muito, para mim foi a solução. É isso, uma história muito bonita da Maria Cristina Zagato, essa artesã aí conseguiu curar a depressão através da meditação, mas é sempre importante a gente frisar aqui, né, Fernanda? No caso dela, a meditação foi um método que funcionou. Exatamente. Mas outras pessoas podem precisar de um outro tipo de tratamento. Então, por isso é sempre importante procurar um especialista que vai identificar qual o melhor tratamento para o seu problema. É isso aí. Agora, receita da semana. A gente vai direto para o Spa São Pedro. A Mariane Nagy ensina hoje a preparar uma espuma de banana. Acompanhe. Olá! Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é uma sobremesa e é a espuma de banana. Os ingredientes são 3 bananas nanicas maduras, meio litro de leite desnatado, 1 colher de sobremesa de adoçante culinário em pó e um envelope de gelatina incolor sem sabor. Cozinhar as bananas descascadas com leite e adoçante até ferver. No liquidificador, bater as bananas aos poucos com a gelatina já hidratada. Coloque em taças e leve para gelar. Sirva com canela em pó. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades e Walter e Fernanda, espero vocês aqui para gravar comigo um dia. É isso aí, semana que vem a gente volta com receita prática, saudável, enfim, super nutritiva, direto do Spa São Pedro. Sempre deliciosa com a Mariane Nagy. Valeu, Mariane! Bom, depois do intervalo, Fernanda, a gente fala sobre métodos contraceptivos. Aqui no estúdio, o nosso papo é com o ginecologista Sérgio Oliveira. Fica aí, a gente volta já. Era um incômodo sujo, como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai. Play, levanta e anda, vai. Não importa o desafio. Quasar, não pare. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes.
banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Já de volta com Equilíbrio e o programa de hoje vai falar sobre contraceptivos. Aqui no estúdio, o ginecologista Sérgio Oliveira explica pra gente melhor sobre esse tema. Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Nossa, gente de novo aqui, né? E como é que as pessoas devem escolher o melhor método contraceptivo, Sérgio? Então, pra gente poder falar um pouquinho de contracepção, na verdade, não seria bem uma escolha, tá? Não é bem uma escolha. A gente tem características dos contraceptivos que vão se adequar a cada tipo de paciente. Logicamente que o paciente ele vai poder optar dentro dessa gama de variedades que tem e nós vamos estar encontrando a melhor opção para cada tipo de paciente. Nós temos vários tipos de contracepção, de formas de evitar filhos, né? Nós temos os métodos comportamentais, né? Que nada mais é do que a tabelinha, a famosa tabelinha. É uma forma de comportamento, né? Você vai fazer o cálculo para ver qual período fértil e vai evitar aquele período fértil. Nós temos os métodos de barreira, né? O que seria? Camisinha é um método de barreira, né? O DIU, por incrível que pareça, é um método de barreira, né? Nós temos os métodos hormonais, né? As pílulas, os injetáveis, os anéis vaginais, os adesivos, os implantes são métodos hormonais. E nós temos também os métodos cirúrgicos, né? Que seriam aí, nós vamos chamar de última opção. É a última opção que o paciente vai ter é o método cirúrgico. Por quê? Porque são métodos irreversíveis, ou pelo menos tidos como irreversíveis. Quando a pessoa realmente já não quer mais ter filho. Exatamente. Inclusive, esses métodos cirúrgicos eles são enquadrados numa lei, né? Uma lei federal, que já desde 1996 que ela existe. Então, ela tem uns critérios um pouquinho mais rígidos, né? Do que simplesmente, eu quero fazer. Não, não é bem assim. Você pode até querer, mas tem algumas indicações e algumas restrições. Agora, a pílula, normalmente, acho que é a mais conhecida, né? O método contraceptivo, acho que vamos chamar assim, mais democrático. Sim. Mas nem todo mundo pode utilizar, é verdade isso? A pílula, na verdade, é o método mais divulgado, é o mais conhecido, mas é um método hormonal, tá? Dizer que nem toda paciente pode usar, ou ela tem, vamos dizer assim, que ela ela não poderia ser usada por todo tipo de paciente. Na verdade, ela pode ser usada pela ampla maioria das pacientes, mas ela tem algumas restrições. Agora tem aquelas questões, né? Se a mulher tem mais de 35 anos, se não teve filho, né? Porque pode aumentar o risco de câncer de mama, é isso mesmo? Não, na verdade, a pílula ela não vai ter esse efeito. Não é que você vai aumentar o risco do câncer de mama. Por exemplo, um paciente com câncer que a gente chama de estrogênio dependente, ele não está no critério de elegibilidade por um método hormonal, que tem estrogênio, por exemplo. A maioria das pílulas tem estrogênio, algumas não, mas a grande maioria tem. Tá? Então não seria, seria uma contraindicação para essa paciente. 35 anos, o paciente pode usar uma pílula? Pode, acima de 35 anos, mas, por exemplo, uma paciente tabagista já não é indicado. Paciente que teve um evento de trombose também não é indicado. Por quê? Porque essa paciente ela vai correr um risco de realmente ter um novo evento trombótico. Tá? Então não é uma boa você estar indicando esse método para ela. Tem outros métodos alternativos para isso. Também hormonais, mas não necessariamente a pílula. Mas, Sérgio, dá pra gente, você falou de vários métodos, né? Dá pra gente identificar aquele que é o mais eficiente ou os mais eficientes ou não existe isso? Todos eles têm uma margem de segurança ou de falha? Bom, essa pergunta é bem legal. Por quê? Nós temos aí um critério, chama índice de Pearl, que é a pessoa que elaborou essa eficácia do método, né? Como que nós fazemos esse cálculo, né? Pelo número de mulheres que engravidam. Então eles pegaram os métodos, os diversos métodos, né? Que nós temos de baixa, média e alta eficácia. São grupos, tá? Vamos dizer que o grupo de baixa eficácia, como que ele calculou, como que ele mensurou? Apesar da medicina ser uma área biológica, ela trabalha muito com estatística, né? Como várias áreas. Então eles pegaram e observaram que, por exemplo, a camisinha. Pessoas que vinham usando o preservativo durante um ano. Quantas mulheres engravidaram num universo, por exemplo, de 100 mil mulheres?
Quantas engravidaram usando camisinha? Ah, de 100 mil mulheres, 4 engravidaram. Aí eles pegaram a pílula. Quantas engravidaram? 0,3. E por aí foi. Aí eles foram comparando através desses números. E eles viram que alguns métodos tinham uma numeração menor, ou seja, menos mulheres engravidavam em um ano, num universo definido. Tá? Chegou-se nessa eficácia. Então hoje o que nós temos? O grupo de baixa eficácia. Método comportamental, ou seja, tabelinha. Tabelinha dá certo? Dá certo. Para quem dá certo? Para aquela mulher que está com a sua maturidade hormonal definida. Exemplo. Que é super regular. Regular. Mulher, por exemplo, que está lá há 6 meses menstruando, regularizada, como um reloginho. Ou seja, o que indica isso? Que ela tem uma ovulação praticamente programada. O organismo dela já adquiriu essa maturidade. Né? É aquela mulher que está na casa dos seus 18 até seus 35 anos. Ela passou daquela fase da adolescência que menstrua num mês, no outro menstrua antes, menstrua depois. Ou seja, ela não tem uma maturidade do eixo hipotálamo, hipófise e ovariano. É um nome bonito, mas vamos dizer que ela não tem maturidade hormonal, tá? Bom, então esse método vai dar certo para quem? Para aquela pessoa que tem essa maturidade, o controle sobre essa maturidade, ou seja, ela calcula exatamente o período fértil dela e ela segue rigorosamente esse período fértil para não ter relações. Dá certo? Dá, mas o índice de falhas é muito grande. Vamos trabalhar com um número. Vamos colocar um painel de 0 a 10. Vamos dizer que esse método aí, a falha dele é 10. Falha um monte. Tá. É 9, vamos colocar 9. Muito, falha muito. Camisinha. Pode estourar. A gente sabe que muitas vezes o adolescente, aquela impulsividade, eu vou usar, mas eu uso daqui a pouquinho, vamos começar sem usar, depois a gente passa a usar. Vamos ser realistas, acontece muito isso. E nessa, o que ocorre? O homem, ele tem pequenas quantidades de secreção logo no início, antes da ejaculação, que já contém espermatozoide. Então aquela falsa ilusão de que, não, antes de ter o orgasmo não ejaculou. Sim, pode ter ejaculado. Então aquele, vou usar por último a camisinha, falha. Ou então, o romper, né? Às vezes camisinha de má qualidade ou um evento durante a relação pode acontecer de romper, a lubrificação não está adequada. Índice de falha, vamos colocar naquele painel de 0 a 10? 4. Ok? Esses são os métodos, no caso o método comportamental e o método de barreira. Vamos subir um pouquinho. Métodos de média eficácia. Colocar aí no caso a pílula. Tá? Uma média eficácia. De 0 a 10, 0,5. Olha como cai. Caiu de 9 para 4 para meio. Meio, então quer dizer, meio paciente vai engravidar em um ano num universo de 100 mil. Vamos supor. Tá? Eu estou melhorando essa eficácia. Depois vamos passar para o de alta eficácia. Quais seriam? Por exemplo, o DIU. É um método de barreira, mas ele é de alta eficácia. Método cirúrgico, alta eficácia. Injetável, alta eficácia. Implante, alta eficácia. Então esses métodos vão girar para baixo de meio. 0,4, 0,3, 0,1. Laqueadura tubária, 0,1, 0,2. Vasectomia, 0,1 de chance. Por quê? Porque esses métodos, alguns desses métodos, eles não dependem do usuário. Às vezes o método que depende do usuário, você fala, mas por que a pílula não tem uma eficácia tão grande, por exemplo, quanto um DIU? Porque o DIU não depende do usuário. O médico coloca o DIU. Ele depende apenas que ele vai precisar apenas que esse usuário tenha uma regra, um controle de ir nesse profissional pelo menos a cada 6 meses para ver se está no lugar, fazer um ultrassom, enfim. Então ele não depende tanto do usuário. A pílula depende, tem que tomar todo dia, se esquecer dá problema, entendeu? Enfim, laqueadura, a vasectomia, não depende do cirurgião. Então aquilo que depende do usuário, que não depende do usuário, ele amplia a sua eficácia. São detalhes, né? Mas são importantes. Vários detalhes. A gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta aqui para o estúdio para continuar essa conversa aí sobre métodos contraceptivos aqui com o ginecologista Sérgio Oliveira. Não saia daí.
Era um incômodo sujo, como dragão de cômodo, úmido. Eu, homem da casa aos 6 anos. É um novo tempo, momento pro novo sabor do vento. Me movo pelo solo, onde reinamos. Que vai, que o sonho te traz coisas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, vai. Play, levanta e anda, vai. Não importa o desafio. Quasar, não pare. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio, hoje falando sobre métodos contraceptivos. Aqui no estúdio a gente conversa com o ginecologista Sérgio Oliveira. Sérgio, dessa gama aí grande aí de métodos contraceptivos, os hormonais e os não hormonais, quais as diferenças dos hormônios principalmente? Tá. Dos métodos não hormonais, como havia dito, nós temos como alta eficácia o DIU, que pode, inclusive o próprio DIU pode ter o hormônio. Alguns DIUs mais atuais, né, mais modernos, eles contêm hormônio, os mais antigos não. Ambos têm uma boa eficácia. Dos métodos hormonais, como eu disse, a pílula ela não entra como de alta eficácia, mas, por exemplo, o injetável, que é hormonal, nós temos uma eficácia maior. Há uma diferença dos tipos de hormônio que esses produtos contêm. Exemplo, o injetável ele pode ter só progesterona, né, que são esses injetáveis trimestrais, e os injetáveis mensais eles têm os dois tipos de hormônio, estrogênio e progesterona. São considerados hormônios mais naturais, tá? Menos, vamos dizer assim, sintéticos, né, do que os das pílulas. A pílula, só para você ter uma ideia, a quantidade de hormônio que uma pílula tem é 20 vezes maior do que o hormônio que a própria mulher produz. E na verdade isso acaba bloqueando a ovulação. Não que o injetável não tenha essa potência tão grande, mas ele é considerado, dentro do metabolismo do organismo feminino, mais natural, menos agressivo, certo? Mas também com uma boa eficácia, né? Agora, Sérgio, você até citou essa preocupação com alguns métodos que não basta simplesmente a pessoa chegar e falar eu quero fazer tal método, né? É feita uma pesquisa, uma análise, um estudo para ver a situação daquela pessoa, histórico de vida, o que ela pensa do futuro e tudo mais e tal. E a gente vê muito esse tipo de pesquisa, principalmente com os homens que procuram fazer a vasectomia ou, no caso, as mulheres, aí, como você falou, a laqueadura, não é? Esses dois métodos, eles são assim procedimentos, como você disse, não sei se os dois são irreversíveis ou se a vasectomia ainda pode ser reversível, mas nesse caso, a gente pode considerar que eles são os dois métodos que, embora eles requerem um pouco mais de atenção antes de serem feitos, eles trazem uma qualidade de vida melhor para as pessoas, porque assim elas não vai estar ingerindo nenhum tipo de química e ela resolve a situação se ela já tem uma situação afetiva, por exemplo, resolvida já? O método cirúrgico, na verdade, a gente considera, vamos colocar sempre essa consideração entre aspas, como um método irreversível, porque a reversibilidade tanto da vasectomia quanto da laqueadura, você recanalizar uma trompa, recanalizar um duto deferente que é da vasectomia, ele é complexo, né? Ele requer uma microcirurgia, nem sempre você tem um bom resultado pós-operatório. Existem, por exemplo, no caso da laqueadura, né, que é mais a minha área, um conceito de tempo de laqueadura, ou seja, tem uma laqueadura há mais de 5 anos, a quantidade de trompa residual que ficou é menor que 8 centímetros, esses critérios também são levados em conta para você recanalizar. Então, os aspectos técnicos de uma cirurgia como essa, para você reverter, são um pouco complicados. Então, nós deixamos aí entre parênteses, entre aspas, como métodos irreversíveis, ok? Sérgio, só para a gente concluir que o nosso tempo está estourando,
quais são os métodos contraceptivos oferecidos gratuitamente pelo SUS, para quem precisa? Tá. Eu estive à frente do programa de planejamento familiar aqui da Prefeitura desde o ano de 2003, fiquei um período quando estava sendo confeccionado esse programa, né? Então eu tive o prazer de poder participar da inserção dos métodos na rede pública aqui em Sorocaba. Hoje nós podemos dizer que a Prefeitura de Sorocaba, ela possui todos os métodos dentro da sua, considerados de alta eficácia na rede pública, né? A gente tem como oferta os injetáveis, nós temos as pílulas, nós temos o DIU, nós podemos ter a laqueadura desde que programada e que se passe por uma equipe multidisciplinar. Enfim, o preservativo, né, que mais do que nunca hoje com o índice de doença sexualmente transmissível, ele é um método que pode estar associado, inclusive à pílula, principalmente para os adolescentes. Hoje a gente tem, acho que está bem abastecida a rede pública com todos os métodos. É isso aí. Muito bom, Sérgio. Né? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre esclarecedor aqui com a gente, mais uma vez nos visitando aqui, dando a honra aí de podermos A gente sempre contar tem com uma listinha de seu perguntas, conhecimento. né? A listinha não acaba, mas Não acaba. enfim, para você voltar em outras oportunidades, Sérgio. Muito obrigada por tua participação aqui. Eu que agradeço. E o Equilíbrio fica por aqui. Próxima semana, mais um programa inédito para você, falando sobre qualidade de vida, saúde e bem-estar. É isso aí. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Programa Equilíbrio. Um oferecimento. Para você que segue em frente, existe Quasart, o Boticário. Aproveite o desconto de até 20% na linha Quasar. Válido até 24 de julho. Confira os produtos participantes. Colégio C, o seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.